nos dar a segunda parte da nossa mensagem. Olha lá, Provérbios capítulo 25, versículo 28, está escrito assim, ó: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha para a tela, na NVI, só para a gente trazer uma claridade nessa mensagem. Olha o que está escrito lá na NVI, lê comigo. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O homem que não consegue se dominar é como uma cidade que tem os muros derrubados. É fácil de ser invadida. O inimigo consegue invadir uma cidade aonde não há muros. Pastor, moramos em Nova Mutum e não há muros. Mas naquela época, naquele momento, naquele período, as cidades construíam grandes fortalezas, pois havia ataques, combates medievais mesmo, na espada ali, com arcos, flechas, invadindo o território, tomando posse do território. Então, uma cidade, ela construía muralhas. Você pode estudar isso no livro de Josué, né? As muralhas de Jericó, que até então, até aquele momento, nunca tinha sido invadida. Era inabalável aos olhos deles, mas até Deus chegar. Deus coloca aquelas muralhas, no chão, derruba. Então, naquela época havia e assim também é o homem que não se domina. É fácil, querido, do inimigo invadir, de um inimigo possuir, de um inimigo controlar, de um inimigo dominar. Eu preciso ter esse domínio. Olha lá, diz claramente: assim é quem não sabe dominar. Até coloquei aqui, é bem simples. O homem que não se domina, é fácil do diabo invadir a sua vida. Domínio, a gente poderia trazer uma palavra de disciplina. É algo que os meninos que estudam no Tiradentes devem falar muito lá, sim ou não? Disciplina. Disciplina é domínio. É a pessoa ter uma disciplina alimentar, uma pessoa ter uma disciplina até mesmo de sono. Tem gente que não tem disciplina de sono, vai dormir quando o celular está batendo na testa, ou quando a bateria está acabando, aí fala assim: vou botar para carregar para quando acordar está cheia. Então a pessoa não tem domínio. Até coloquei aqui algumas observações, exemplo de falta de domínio. Eu já falei comida. Tem pessoa que tem um olho maior do que o quê? Qual que é a expressão? O olho maior do que a barriga. Come descontroladamente, é gula, é pecado. É um pecado da carne. Dinheiro, tem gente que não sabe controlar o dinheiro, é descontrolado. Pega 20, 30, 50, 100, 200, não sei quanto, pega o dinheiro, gasta de forma errônea, descontrolada, não pensa em poupar, não pensa em economizar, ou outros controlados pelo dinheiro. Então, a pessoa, ela não consegue, dominar internet. A internet, não tem domínio na internet, vaga, coloca os olhos aonde não deveria colocar, acessa aquilo que não deveria acessar, e nem sempre o que eu estou falando aqui não deveria acessar são conteúdos imorais. Muitas vezes conteúdos que aos nossos olhos não tem nada a ver, mas também não está atraindo nenhum Espírito de Deus para a sua vida. Nós que somos de Deus, que somos cristãos, devemos viver conduzidos pelo Espírito de Deus. Meu irmão, novela não traz a presença de Deus. Tem gente que não vem no culto e fica em casa assistindo novela. Não fui no culto, estou cansado, ok. Cada um toma a sua decisão. Mas muitas vezes, aí, em vez de, até mesmo se está cansado, dormir, descansar para amanhã, não, fica vagando na internet.
horas e horas, não leram uma Bíblia, não assiste uma pregação, sabe, não tira um momento para com Deus, fazer um devocional. Já que eu não vou na igreja hoje, eu vou pelo menos, sabe, me separar, tomo um banho, vou pegar um livro, vou ler um capítulo, vou buscar, vou ver uma pregação do missionário, vou buscar estudar uma mensagem. Não tem controle, ela não tem domínio. Pega ali, quantos que já disseram, vou pegar aqui só para ver? E às vezes a pessoa não tem esse domínio. Raiva descontrolada, ela não domina a raiva, é irada. Quantas pessoas já quebraram o celular na ira, na raiva, no descontrole? Amizades, tem pessoas que não têm controle em amizades. Eu digo isso porque foi um dos meus maiores defeitos na juventude, na adolescência. Eu não tinha domínio. Minha mãe, eu falava, mãe, eu posso ir na casa de fulano? Parecia que eu queria morar lá. Enquanto ela não ia lá, diz, fulano, ô Gilson, e aí? Você vai trazer a sua mala, a sua cuia para cá? Demorava, eu não tinha domínio. Eu saía para, mãe, posso ir jogar videogame? Saía 1h da tarde, voltava 9h30. Minha mãe louca, achando que tinha sido morto. Não tinha controle, não tinha domínio, não sabia ir lá somente e ficar 1 hora. Mãe, posso jogar bola na quadra, no campinho, André? Vai, meu filho, mas volta logo. Esse logo aí, meu irmão, se minha mãe não fosse lá me buscar, não tinha domínio, não tinha controle. E nós devemos ter esse domínio, porque se nós não dominarmos, se nós não temos disciplina, o diabo ele vai invadir. A falta de domínio é uma porta aberta. Claro que na nossa mensagem diz, porta não, são muros derrubados. Quer dizer, eu não tenho proteção, eu estou vulnerável. O inimigo pode invadir a qualquer momento com uma pessoa descontrolada. Basta algo acontecer para ela, sabe, xingar. Às vezes com coisas simples. Quantas vezes eu já vi pessoas, coisas simples, a pessoa excomungar, xingar até a 3ª geração da pessoa, amaldiçoar a pessoa até a 10ª geração. Cadê o controle? Cadê o domínio? Precisamos ter domínio, pois o Senhor nos criou para dominar e não para ser dominado. Já fazer uma observação. Alguém já passou pela Serra do São Vicente? Já passou? Um caminhão que perde um freio ali. O que acontece? Cai, não cai? Sem freio, meu irmão, se um freio ali, se não tem freio, tomba, cai na ribanceira. Teve gente que com freio, o freio não falhou. Mas um descuido, porque a gente pode chamar atenção. Às vezes você tem disciplina, você tem um controle, você tem um domínio, você tem, sabe, pastor, eu oro, eu tenho minha oração, eu tenho meu tempo de leitura, eu tenho meu tempo de vir na igreja, eu tenho uma disciplina, uma rotina saudável. Mas aquele que não está em pé, ou aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu tenho que estar vigiando. Um descuido é fatal. Trazendo esse exemplo aí na Serra de São Vicente, meu irmão, se perder o freio, que é o que domina, acabou, regaça, meu irmão. Pode ser que a pessoa até sobreviva, mas às vezes quebra uma costela, dá um traumatismo craniano, mata outras pessoas. Quantas pessoas, por não ter freio na língua, matou a fé de muitos? Porque muitas vezes a pessoa não ter freio na língua matou o sonho do filho, matou o sonho, não tinha controle, não tinha domínio de suas emoções. Você nunca vai ser isso na vida, mas é pobre, mas não tem dinheiro, você vai ser igual ao seu pai, vai ser igual à sua mãe. Não teve o quê? Freio, não teve domínio sobre a língua, a palavra. E meu irmão, a gente sabe que o poder está na língua, para a vida e para a morte. Vida e morte. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3. 2 Crônicas.
Eu quero mostrar aqui alguns grupos de pessoas que às vezes até tem domínio quando quer conquistar algo. Ela até tem controle quando quer alcançar algo. Às vezes recebeu uma promessa, de escola, se você tirar só 8, no final do ano eu vou te dar um iPhone 15. Vai ser o quê? Disciplinada. Não, vou acordar mais cedo, vou estudar, vou fazer os trabalhos. Pessoa, enquanto ela precisa de algo, para alcançar algo, ela tem controle, tem domínio. Às vezes eu já tive experiência de pessoas chegarem na igreja toda lascada, toda endividada, enferma, doente, casamento de cabeça para baixo, família desunida, e ela chegar, buscar uma direção de Deus, buscar uma orientação, e o pastor vai, orienta, ensina, ou a pastora instrui através da palavra, e ela disciplinada, olha, busque, ficar em silêncio, tenha domínio, controle, se você fizer assim, você vai alcançar, você vai conquistar, e a pessoa segue, ela mantém esse domínio, e ela consegue alcançar. É o que a gente vai ver agora. Olha o que está escrito aí. Eu pedi para você abrir, eu não abri, mas eu achei já. 26, versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo fizera Amazias, seu pai. 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, um sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Ele com 16 anos, na King James, vai dizer que Zacarias era o mestre dele, quer ver? Olha lá, Zacarias que instruiu, durante toda a vida de seu mestre, Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Quer dizer, ele era um professor, era o mestre de Uzias, Uzias, do rei. Rei, faz isso, rei, faz assim, Deus gosta assim, Deus se agrada assim. Uzias, faz desse jeito, Uzias faz. Sim senhor, meu mestre, sim senhor, não, vou fazer, pegava os conselhos, obedecia, e o que? Prosperou. Mas vamos lá, versículo 6. Porque, vamos para o versículo 14, senão vai ficar muito grande. Vamos lá. E preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes e couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Forte. Ele recebeu instrução, ele recebeu conselhos, foi instruído por Zacarias, o homem foi crescendo, foi se fortalecendo, Deus foi honrando ele, Deus foi prosperando ele, Deus foi ajudando ele. Aí, o que acontece no versículo 16? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor,
sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Mas Uzias se indignou e tinha incensário na sua mão para queimar incenso. Indignados, ele pôs contra os sacerdotes, a lepra saiu da testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. O que aconteceu aqui? Ele obedeceu o seu mestre Zacarias, o sábio daquela época, só que quando se tornou forte, já se fortificado, ele achou que poderia fazer tudo. Eu já vi pessoas assim, irmão. Às vezes, até mesmo vi na caminhada ministerial. Chegou na igreja, como eu disse, precisando de ajuda, todo lascado, foi orientado, foi ensinado, foi instruído, foi obedecendo, Deus foi honrando, Deus foi abençoando, se tornou candidato obreiro, se tornou obreiro, depois se tornou um auxiliar de pastor, se tornou um ministro, depois se tornou um pastor. Aí, um exemplo, um dia é repreendido, ou um dia alguém que não é pastor, um membro, um amigo, uma pessoa, chama-lhe a atenção. E às vezes a pessoa, mas o que você pensa que você é? Eu sou pastor da igreja, eu sei, eu já tenho conhecimento. Ela se exalta. Às vezes pessoas vêm te aconselhar, a pessoa vem te dar um conselho, mas eu já sei, eu já sou evangélico, eu já tenho 30, 20, 15 anos de igreja. Meu irmãozinho, talvez Deus está usando aquela pessoa do seu lado para te dar um conselho, para abençoar a sua vida. O rei Uzias não teve domínio, ele não teve controle, ele não se dominou. Era para ele ter, eu errei, eu pequei, mas não, ele ficou indignado contra 81 sacerdotes, querendo fazer aquilo que não competia a ele fazer, até que a lepra veio. Depois você pode dar a leitura na continuação. Ele passou o seu tempo morando numa casa separada, fora de Jerusalém, porque ele não se dominou. Você já viu aquela pessoa que às vezes não pode ganhar mais? Se ela ganha um salário maior, ela se perde. Se ela ganha mais, é todo final de semana no Himalaia, é no Arcoparque, é no... fulano sumiu, pastor, eu não estou tendo tempo, tenho curtido com a minha família, estou curtindo com a minha casa. Nada, nenhum problema de curtir. É a pessoa que não tem o quê? Domínio, meu irmão. E quanto mais a pessoa ganha, mais ela... A gente viu aí nas notícias, né? Você deve ter visto aí estampado na notícia, Ana Hickman o quê? Alguém viu aí? Ninguém? Ana Hickman endividada. A pessoa de muito requisito financeiro. Os jovens não vão saber quem é. Talvez o Benedito vai saber. Vamos lá. A Ike Batista. Alguém já ouviu falar de Ike Batista? Rapaz, era um dos homens mais ricos do Brasil. Mas, de repente, o homem todo o quê? Endividado. O homem todo endividado. Por quê? Porque ele chegou num ponto de achar que não poderia ser mais atingido. Não teve controle, investiu aqui, investiu ali, investiu aqui, investiu aqui. E nem tudo que brilha é ouro. Não é por, eu tenho tanto na minha conta, não, mas se eu quebrar aqui, eu tenho isso aqui, no final, meu irmão, ficou uma vergonha.
Uma vergonha. Então a pessoa, ela não tem um domínio, ela não se controla, ela está compulsiva, ela gasta demais, ela é exagerada demais. Eu tenho que ter esse domínio. O Uzias não teve esse domínio. Outro homem que não teve um domínio, Davi. Vamos lá? Davi, lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, você pode voltar algumas páginas aí, versículo 12, capítulo 12, perdão. 2 Samuel, capítulo 12. Você conhece a história de Davi e Batseba, a mulher de Urias. Davi um dia ele teria que ter ido para a guerra, ele não foi, ficou em casa. A gente até estudou essa mensagem o mês passado, mas no capítulo 12, versículo 7, Davi, depois de ter se deitado com Batseba, ela engravidou. Urias morreu no campo de batalha, e no versículo 7, a gente vai ver essa história. Vou esperar a irmã abrir ali. E aí um profeta Natã vem com um recado. O profeta Natã vem com um recado, presta atenção. O profeta Natã vem com um recado dizendo assim: Davi, ele vem com uma parábola. Havia um homem que tinha muita ovelha, mas chegou um visitante de fora, e ele, em vez de pegar a ovelha dele e matar para fazer um churrasco, um cozido, ele foi lá e pegou a ovelha de um homem que só tinha uma ovelha. Rapaz, diz a palavra, você pode ler em casa, que Davi ficou logo indignado, revoltado, disse: esse homem tem que morrer. O cara tem muita ovelha, e em vez de ter pegado a ovelha dele, foi lá e pegou a única ovelha daquele fazendeirinho, aquele senhor, aquele camponês. Esse homem tem que morrer. Aí o versículo 7, a gente vai ler agora. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, o fariseu, a espada, a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Resumindo, Davi, ele não teve domínio. Davi, ele não teve controle. Ele, quando viu a mulher tomando banho, ela nua, ele deseja ela. Ele não tinha controle da sua carne. Ele tinha um apetite sexual descontrolado. Eu sou rei, meu mestre, mas é a mulher de Urias, o seu soldado. Só faltou ele dizer assim para o cara que estava do lado dele: te perguntei, busca ela. Não tinha domínio, ele cobiçou. A pessoa não tem domínio, ela cobiça tudo. Alguém compra algo, eu quero. Alguém chega com algo, invejoso, cheio de cobiça, um desejo desenfreado. Davi não tem domínio. Davi não teve controle. Davi era para ter caído em si na hora que o rapaz disse: ela é casada, meu senhor, meu rei, ela é casada. A gente viu no domingo, Joabe falou com Davi: meu rei, não faz isso não conta os soldados não, todos nós somos servos do Senhor. Mas a Bíblia diz que o coração de Davi foi incitado pelo Satanás. Ele não vigiou, ele não teve controle dos seus desejos. Eu sou o rei, é como o rei Uzias. A pessoa chega num patamar que acha que pode tudo. Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa não pode ser gerente, às vezes a pessoa não pode ganhar uma promoção, ela quer pisar nas pessoas, quer humilhar as pessoas, não tem domínio.
quer esfregar na cara das pessoas aquilo que ela alcançou. Eu e você precisamos ter esse domínio. Amém, igreja? Glória a Deus. Vem comigo em Marcos capítulo 6, versículo 21. Eu até notei aqui exemplos, quantos homens e mulheres, né, casados não tiveram domínio de seus desejos e se aventuraram, né? O homem, não, a minha mulher já está velha, eu vou pegar uma mais nova, ou a mulher que tem de tudo, às vezes dentro de casa, vou buscar uma aventura, um marido, assim, porque não tem o quê? Não teve domínio. A pessoa ela foi controlada pelos seus desejos carnais. Eu e você, tem gente que, sabe, tem homem na rua que não consegue dominar os olhos. Passa uma mulher, passa um homem, fica lá em casa. É assim ou não é assim, gente? Tem pessoas que são descontroladas. Não pode chegar uma menina nova na sala. O que é essa? Não pode chegar um rapaz diferente na escola. Você já sabe o arroba dele? Já sabe o arroba dela? Vem de onde? Descontrolado, não tem domínio. Será que tem namorada? Será que tem? Meu Deus do céu. Se viu no 12, investigação. Não, pergunta lá, pergunta com a amiga. Eu não converso com ela, não, mas vê lá. Meu irmão, é triste, mas infelizmente tem pessoas que não têm controle, não têm domínio, né? Abriu em Marcos, capítulo 6, versículo 21. Eu vou contigo na tela. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos, príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam com ela à mesa. E disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Eu juro-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Olha para você ver. O cara que não tem domínio, uma mulher dançando e enfeitiçou ao ponto de dizer: se você me pedir a metade do meu reino, eu te dou. Eu te dou. Às vezes, infelizmente a gente tem visto aí, às vezes a pessoa conhece alguém na balada, um mês já está morando na casa da fulana, com um mês já leva a mulher para dentro de casa, um descontrole, já dá a senha do cartão de crédito, já dá a senha do banco, já dá um mês, porque não tem domínio, não tem controle. Aí a gente vê hoje, infelizmente, muitos casos de abusos sexuais, de parceiros, de mães, que muitas vezes leva o homem, o parceiro, não, vamos lá, e muitas vezes só porque quer dividir despesas. Não é nem por ter amor de fato, admiração, carinho. Não, vamos para casa, a gente junta lá. Você está pagando quanto lá? Eu pago 1.500 e eu pago lá 1.300. Não, vamos para as tuas. Você paga menos e é assim, não tem controle, não tem o domínio, né? É rápido demais. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que não pode ir numa festa. Aqui era uma festa de aniversário, não pode ir no churrasco da família. Chega lá os familiares, rapaz, toma uma. E às vezes vem com um pensamento sufismo, né? De domingo a pregação. A Bíblia diz que você pode beber. O que você não pode é o quê? Se embriagar. Rapaz, ninguém vai contar para o seu pastor não. Bebe, só um pouquinho. Toma, olha,
essa que está igual àquela daquela época que a gente bebia, gelada, chega a estar, espumando, e a pessoa acaba bebendo de cair no chão, porque o diabo ele gosta de humilhar, e depois fica todo mundo ridicularizando, mas não era o crentinho? Não era o que ia na igreja? Não é, rapaz, o diabo ele é sujo, mas por a pessoa não ter tido o controle, o domínio, ela cai. Às vezes é um amigo, um colega, um primo, vai numa festa, está ali tomando uma Heineken, está tomando uma Ice, está tomando uma vodka, está fumando um pendrive, está fumando uma narguilha, está fumando um cigarro de maconha, está cheirando uma cocaína, ele oferece. Não, eu jurei para minha mãe, eu jurei para meu pai. Irmãos, tem que jurar para Deus. Ele que jura para Deus e faz do mesmo jeito. E aí a pessoa, não, rapaz, só não, isso aí nunca eu vou colocar. Você já experimentou? Não, isso aí não presta, isso é ruim. Você nunca provou. Você tem que experimentar primeiro para saber. E aí, por não ter o controle, não ter o domínio, para não, sabe, a pessoa toma. Tome daí. Só uma vez não vai me fazer mal. E aí, aquela uma vez, e depois duas vezes, e depois quando vai ver, está dominada, está controlada, está escrava. É triste isso, é triste, mas assim como o rei Herodes, ele se perdeu, tanto que depois o que acontece? Ela dança, ela vai até lá na sua mãe que era uma endemoniada, e diz, mãe, e aí, o que eu peço? Ela diz, pede a cabeça de João Batista, pede a cabeça de João. Ele não queria matar João Batista, ele tinha até uma admiração e um apreço por João Batista, mas ele deu a palavra dele de rei. Ele se comprometeu. Às vezes a pessoa, por não ter domínio, se compromete com coisa que não deveria ter se comprometido. Eu preciso ter domínio até sobre o meu não, ou sobre o meu sim, na verdade, né? Eu tenho que ter um domínio até sobre o meu sim. Às vezes tem situação, irmão, você não pode, você não tem capacidade, você não tem como ajudar. Então domina o seu sim. Às vezes a pessoa diz o sim, não, eu vou. Mas querendo dizer, aí depois fica com o coração fechado. Não sei por que eu disse sim. Vou dar um exemplo assim. Eu chamei você para lavar a igreja. Você disse eu vou. Depois fala, por que eu fui prometer para lavar a igreja? Cara do céu, agora eu vou ter que ir. Sou boca aberta mesmo. Se eu tivesse ficado calado. Tem uma câmera, né? O Espírito Santo me revela. Eu tenho que ter um domínio, meu irmão. Estou dando um exemplo assim, mas às vezes é algo para alguém. Às vezes alguém vai lá e fala assim, ô fulano, minha geladeira queimou. O meu nome está sujo. Deixa eu contar no seu. Você já ouviu essa história? E aí você com vergonha, né, por dizer não, acaba dizendo. Aí eu tenho isso que minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Se a pessoa não zelou o nome dela, acho que você já ouviu isso, já? Vai zelar o seu? Tem gente que às vezes até paga. Já conheci pessoas que de fato juravam que ela ia dar um nó na pessoa e ela pagou. Aí ele falou, fulano, não, pai, agora você se enroscou, hein? Porque a Bíblia nos ensina a não sermos afiador. A Bíblia, Provérbios nos ensina que aquele que é afiador de alguém se torna escravo. Então, eu preciso ter domínio. Aí a pessoa diz, não, eu faço, fulano. Depois vai para casa, diz para o marido, você é doida, ou vice-versa, né? O marido dá a palavra, a mulher excomunga. Você é maluco? Eu estou há meses esperando pagar uma conta para a gente ir lá tirar outra coisa para nós. Agora, porque não soube dominar o que? O sim. Não teve o controle da situação. Então, eu e você, nós precisamos ter um controle. Eu até coloquei, só tem gente que não pode ir em festa, ela perde domínio, ela bebe, ou
fica com uma pessoa do mesmo sexo. Já vi história, infelizmente, de situações de pessoas jovens, pessoas indo numa festa lá, fulano gostou de você, ciclano gostou de você, ou no meio de uma situação ali, e uma rodinha de meninas, vão trocar beijo entre si. Aconteceu isso em Feliz Natal, isso dentro da escola. Em roda de meninas, 5, 6 meninas beijando a boca uma da outra. Olha para você ver. O espírito da pombagira, da prostituição, isso é demoníaco. É demoníaco, mas a pessoa acha que tem o quê? O controle. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Se eu fico assistindo, olha, a gente tem visto aí, as pessoas às vezes entrar na escola matando o quê? Crianças. E quando vai ver o histórico, o que ela estava assistindo? Fala lá, gente. Assistindo só coisa de morte, Free Fire, Call of Duty e um monte de outro de estilo aí de jogos mortais, vorazes. Aí não, aqui ele tinha uma espada Shin, ninja, uma espada do Power Ranger, ele gostava, por quê? Porque foi assistindo e aquilo foi alimentando o seu pensamento. Pensamento. Então eu preciso tomar muito cuidado, eu tenho que ter domínio. Existem pessoas também que ela perde o domínio quando tudo está mal. Aqui eu acabei de dizer a respeito de pessoas que perdem o domínio quando tudo está bem. Uma festa de aniversário era para estar tudo o quê? Bem, tudo bem. O cara se tornou próspero, ficou bem, Deus abençoou, não dominou a sua arrogância, não dominou o seu orgulho. O outro tinha tudo. Você leu comigo? Que Deus falou: o que você quisesse, eu te daria mais, Davi. Mas quando Davi não tinha nem ovelhas, o que ele dizia? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje ele tinha tudo, só que ele não foi pedir para Deus. Ele quis ir lá e tomar o abriço. Ele não pediu para Deus uma mulher. Ele não pediu para Deus uma esposa, outra moça, ele poderia casar-se com qualquer outra moça virgem do rei. Qualquer mãe, pai daquela época gostaria de que a filha casasse com o rei Davi. Mas não, ele não teve domínio sobre os seus desejos carnais. Quando viu a mulher lá, já ficou possuído. Quantos que estão sendo dominados pela pornografia? Quantos que estão sendo dominados por coisas imundas? Então, eu preciso ter esse domínio. João 18:10. Pedro, numa situação de pressão, aqui Judas trai Jesus, os soldados vêm para prender Jesus. E bem simples, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote. No momento de pressão, a pessoa não tem controle. Qualquer coisa que pressiona, se eu só acertei, que lhe coloca em pressão, ela xinga, ela amaldiçoa, ela murmura, ela chuta o balde, ela diz, ela jura vingança, eu vou te matar, seu desgraçado, eu vou te pegar na esquina, e qualquer coisa que acontece numa situação, a pessoa perde o controle. Às vezes o irmão joga uma indireta no grupo da família, a pessoa perde o controle, manda um mal xingando, e é porque todo mundo dessa família é falsa, é cobra, essa família, por que eu fui nascer nessa família? A pessoa não tem controle. É assim, não é, gente? Infelizmente, mas ninguém aqui dessa igreja está assim. Pode ter aqui nos vizinhos, ali na frente, mas aqui não, todo mundo aqui, glória a Deus, né? Essa mensagem é só para a gente ter cautela, vigiar e nunca praticar isso, amém? Mas infelizmente isso no grupo da escola, alguém lá coloca no grupo,
essa menina. Aí viu, eu quero falar com ela amanhã, olhando na cara dela, quero ver se ela fala na minha cara. Quero ver, não tem controle. Vai para cima, às vezes nós estamos aqui jogando aqui. Estamos aqui nos Jovens que Vence aqui, olha. Todo mundo tranquilo, vai, pula no braço do pastor, quase dá um murro no pastor. O senhor também está do lado deles. O senhor sempre rouba para eles. Gente, a pessoa perde o controle, perde o temor, perde a razão. Às vezes está certo, mas pela falta de controle a pessoa às vezes perde o quê? A razão. Quantos nos acidentes de trânsito, alguém que estava certo, mas agrediu o que estava errado, perdeu a razão. Ali o cara colocou como agressão, dependendo se ele deu uma chave de roda na cabeça do cara, assassinato. O cara se complicou. Estava certo, era só pegar a placa, pegar o número, vou entrar, vamos pagar, vamos fazer, Não, foi agredir. Não teve controle, não teve domínio. Perdeu a razão e ainda ficou com crime ainda para pagar. Ainda ficou com crime ainda. Então, Pedro, no momento de pressão, em vez de ele ter controle, ter domínio, ele já pega a espada e já corta a orelha de um lado. E aí Jesus diz ainda aí, no versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, meu filhinho, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Quer dizer, meu irmão, eu vou ter que ir e morrer. Essa é a minha missão. Não tenta impedir a minha missão. Então guarda a tua espada. Guarda. Eu falei isso aqui na quarta-feira. João e Tiago, porque Jesus foi rejeitado, desprezado. Os samaritanos não aceitaram Jesus. Se o Senhor quiser agora, a gente ora para cair fogo no céu, assim como Elias fez. E às vezes é assim. Às vezes você faz uma coisa, você, vamos dizer, você evangeliza alguém e alguém nem olha para sua cara. Você vai para o inferno. Não quer saber nada com Deus? Não, fica calmo, fica tranquilo. A Bíblia diz que depois Jesus foi para outra aldeia, foi para um lugar que o recebeu. Então, outra pessoa que não teve domínio no momento de crise, Caim, Gênesis 4. Caim, Gênesis 4, coloca lá, a gente sabe que Abel leva um sacrifício, uma oferta, Deus aceita. Caim deixa para levar nos últimos momentos, ele leva depois, ele leva uma oferta por ganância, por querer lucro, por inveja do seu irmão, e Deus não aceita a oferta de Caim. E no versículo 6 diz assim, e o Senhor disse a Caim, por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante, Caim? Versículo 7, se bem fizeres, não haveria aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele o que? Dominarás. Quer dizer, o pecado já está aí, Caim. Eu sei que você quer matar o seu irmão, mas cabe você o que? Dominar. Cabe você dominar. Então eu tenho que ter esse domínio, porque foi para isso que Deus nos criou, sua imagem, sua semelhança, para dominar. Eu preciso ter esse domínio. No dia da raiva, no dia da ira, alguém te passou a perna, alguém te deu um golpe, alguém falou mal de você, falaram mentiras de você. Primeiro, mentiras. Se são mentiras, deixa Deus julgar. Calúnias, não, pastor, porque falou, que me disseram isso, a pessoa perde o controle, vai na porta da fulano, vai na casa, fala, quero ver se você é homem, sai aí para fora, quero ver se é mulher, sai para e peita eu e tal. Meu Deus, a pessoa não tem controle, não tem domínio. Caim ficou com raiva, Caim ficou irado, com desejo de matar aquele desgramado aqui. Abel ganha tudo.
Abel, é só Abel que ganha, é só Abel que ganha. Eu vou botar. Não. Eu vou beber a coca dele na geladeira, vou comer um pedaço de bolo dele, é só ele que ganha as coisas nessa casa. Não, tem que ter controle. Tem que ter controle. Aí Caim foi lá, chama Abel para o campo e mata. Mas estava lá, Deus avisou. Caim, domina, Caim. Respira, conta até 1000. Não faz besteira. Alguém já fez algo que se arrepende por descontrole? Olha aí. Não. Se você fala, meu Deus, se eu tivesse, esfriado a cabeça, saído, tomado um banho, dado uma volta, eu não teria falado isso. Eu não teria feito isso. Eu não teria agido assim. Domínio, às vezes a pessoa, mas pastor, é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Meu irmão, domínio é um fruto do Espírito Santo. Quem é maior, a ansiedade ou o Espírito Santo? Qual é o maior? Porque eu creio que o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, meu irmão, se você busca o Espírito Santo, você vai ter o domínio próprio. Você vai conseguir se governar. E aquele que consegue se governar, meu irmão, consegue alcançar as bênçãos do Senhor. É como aquele que se governa. A gente pode mudar o Provérbios, não mudando a Bíblia, mas aquele que se governa tem uma cidade com fortalezas, tem uma cidade murada, fortificada, forte, e o próprio Senhor é os seus próprios muros. Ele te protege, te cerca de todos os lados, com prudência. Para finalizar, Gênesis 22. Vocês estão gostando? Domingo vocês vão gostar mais. Amém. Domingo, meu irmão, o bicho é para pegar mesmo. Bênção domingo. É uma mensagem para nós. Quantas pessoas que não dominaram a língua, tem lá um grupo de fofoca na empresa, em vez, elas sabem que aquele grupo ali é queimado na empresa. Quem se ajunta, mas é uma coceirinha. Eu só vou passar lá só para ouvir o que ele está falando. De repente está no meio do assunto. De repente sobra para você. O povo joga você na fogueira. Se domine, ainda mais se você é crente. Fuja da aparência do mal, fuja da fofoca. Olha lá, 22:7. Aqui são homens que se dominaram. Homens que se dominaram. A gente sabe que no capítulo 22, Deus pede a Abraão, a Isaac. Pede ele sacrifício, o holocausto. Ele vai, pega mais uns homens, ele sai em 3 dias de viagem para uma terra, para um monte que o Senhor ia mostrar. Só que bem aqui, vamos imaginar esse versículo. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmão, olha as perguntas. O Isaac diz que ele já tinha ali sobre sua maioridade. Alguns acreditam até que ele tinha até 30 anos, mas era de 15 para cima. Ele começou a pensar: nós viemos fazer um sacrifício, um holocausto. Pai, está o fogo, está o cutelo, está a lenha, mas cadê o cordeiro? Meu irmão, ali Abraão poderia despencar, chorando, não ter, perdido o controle. Quantas pessoas que não têm controle no seu sentimento? Não tem controle no sentimento. Pessoa descontrolada. Quando ele ouviu, olha o que ele diz. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Olha o controle. Uma situação dessa, ele poderia ter andado a estrada resmungando, murmurando, reclamando. A gente demora tanto para ter as coisas, e quando tem, vai fácil. Não, Deus é injusto. Por que Deus está pedindo isso? Por que Deus está falando? Por que Deus quer o meu filho? Não basta ter esperado 25 anos. Mas não,
controle, confiança no poder de Deus, confiança no amor de Deus, confiança na ação de Deus. Quando o filho, meu irmão, imagine, começa a imaginar uma situação dessa, ele sabendo que vai levar o filho para morrer, que ele ia sacrificar, porque ele já estava decidido. O filho pergunta isso. Ele poderia ter falado: porque Deus pediu você vai morrer hoje. Esse machado aqui eu vou enfiar no seu crânio. Esse fogo aqui vai queimar toda a sua pele. Mas não, ele tem o quê? O controle. Ele guarda os seus sentimentos. Ele guarda os seus sentimentos. Tem pessoas que não têm controle. É muito emocionada. É muito, sabe, ela se abre demais. Sansão não teve controle, né? Ele abriu o seu coração para Dalila. Tem gente que sabe, ixi, meu Deus do céu, recebe uma balinha de presente, recebe um elogio, recebe uma atençãozinha, não tenha controle, tenha domínio. Ela me ama e eu amo ela. Vai comprar a moela no açougue. Um oi. Vamos ter 3 filhos e 2 cachorros. E um papagaio. Um oi já está desenhando ela na capa assim, ó. Escrevendo as iniciais. Não pode ver uma árvore que pega assim a faquinha que fez com o apontador na caneta Bic, tá cortando assim, escrevendo. Não sei se hoje tem carteira, né? Escreve, não cuida dos seus sentimentos. Fala para todo mundo que está dentro do coração. Meu irmão, a gente viu que o Amon, o filho de Davi, revelou aquilo que estava no seu coração para alguém que deu o conselho o quê? Totalmente errado. Totalmente errado. Aí você vai, às vezes você tem um projeto, tem um plano, quer montar uma empresa, quer montar um negócio. Mas é minha irmã, pastor. Não. Cuidado. Quem vê cara não vê o quê? Coração. E tem coisas que a gente já aprendeu. Parece que é só falar que o diabo não pode ler nossa mente. Não tem coisas que tem que ser guardadas, tem coisas que tem que ser planejadas e guardadas no coração. Nós temos exemplos do Neemias fazendo isso. Outro homem que se controla, o filho. Lembra que nossa mensagem vem de imagem e a semelhança? Que o filho tem que ter as características do pai, que o filho carrega a semelhança do pai. O Isaac, no capítulo 27, ele vai para uma terra, ia ter fome, ele ia descer para o Egito. Deus falou: Isaac, fica nessa terra que eu vou te prosperar. Todo mundo descendo para o Egito, e ele fica. Ele planta ali, ele colhe, ele prospera. Abimeleque, que era um dos reis da época lá, falou: quero que você saia daqui. E ele saiu. Aí ele vai cavar um poço. Vocês lembram dessa mensagem, dessa passada? Aí ele cava um poço, os homens começam a brigar pelo poço. O que ele faz? Ele vai e cava outro poço. Brigam de novo pelo poço. Ele faz o quê? Excomunga, faz macumba, xinga, mata, vamos fazer um plano. De noite, quando todo mundo estiver dormindo, a gente vai lá matar todo mundo. Foi isso? Não. Ele vai lá e cava outro. Até que pararam de brigar. Quer dizer, ele mostrou domínio, ele mostrou controle. Ele poderia ter criado uma guerra. Quem vocês pensam que é? Quem vocês acham que é? Meu irmão, o homem era descendente de Abraão. Abraão, um dia Ló foi preso, ele levou 318 homens para uma guerra para lutar contra 4 reis. E Deus foi com ele na batalha. Mas ele tinha domínio. Falou: não, uma hora esse povo vai parar de brigar. Relaxa, vamos cavar outro. Até que cessou. Me lembrei de Abraão agora. E Ló.
né? Os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar, começou a criar um atrito, discussão. O que Abraão fez? Olha, a terra está pequena, temos muitos gados, faz o seguinte, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu também vou para a direita, eu não vou para a esquerda. Só vou para a direita, mas vamos lá. Aí, o Abraão se mostrou o quê? Com controle, com domínio. Isaac também se mostrou com domínio. Outro homem, e eu finalizo, Jó. Meu irmão, um homem que dominou. No capítulo 1, Jó, capítulo 1, versículo 19, ele acaba de receber a notícia que os 10 filhos dele morrem. E eis que um grande vento sobrevieram da lei do deserto, e dos seus 4 cantos da casa caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Meu irmão, quantas pessoas quando perde algo, quebra a moto, quebra um carro, sabe, e um dinheiro que era para sair não saiu, uma coisa que era para acontecer não aconteceu, a pessoa perde o controle, pragueja, xinga, diz que Deus abandonou, que Deus nunca ouviu ela, que quando mais precisava de Deus, Deus não fez nada, perde o controle, perde o domínio. Ele perde 10 filhos no dia. 10 filhos no dia, ele lança a terra e o adora. Versículo 21, tem 21? E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta. Olha o domínio. Olha o controle desse homem. No capítulo 2, versículo 9, pula para o 2, 9. Aí vem a mulher dele, né? Meu Deus, o povo inventa, né? Mas disseram que Deus tirou tudo que alegrava Ló da vida. Só não tirou a mulher. Mas vamos lá. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha aí, poderia ter excomungado a mulher, né? Mas ele diz, olha aqui, ó. Mas ele diz, como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Depois você pode ler em casa que outros capítulos vai dizer que chegou 3 amigos de Ló, que só começou o quê? Os amigos, a esposa, que era para dar uma palavra motivacional, diz: cara, você vai ainda ficar aí adorando a Deus? Nós acabamos de perder tudo. E essa outra cena aqui foi que ele já estava cheio de tumor no corpo. Ele estava coçando de tanta lepra, de tanta coceira, e ela dizendo: cara, você está aí ainda adorando a Deus, amaldiçoa a Deus e morre, meu irmão. Vamos, deixa de ser besta, só faltou falar isso, morre. Você vai ficar ainda adorando a Deus? Ele diz: minha queridinha, nós recebemos o bem, não receberemos o mal, e em tudo isso não controle, domínio, confiança em Deus. É o que eu e você nós precisamos nos dias mais difíceis. Não se desespere. Parece que tem gente que perde uma oportunidade, acabou, nunca mais vai acontecer algo. Meu irmão, Deus pode fazer muito mais do que pedimos e muito mais do que pensamos. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.